Começar por entender o que a lei da atração realmente é. Tudo sobre a lei da atração. O que realmente é e o que não é. É um pouco incrível ver o quanto se fala sobre a lei da atração e como poucas pessoas realmente sabem sobre o que é. A lei da atração não é um feitiço que você usa e as coisas começam a acontecer. Se a lei da atração fosse tão simples, já teríamos testemunhado o mundo como um lugar muito melhor agora. As pessoas explicam a lei da atração de várias maneiras. A definição mais comum que você encontrará será algo assim: se você acredita fortemente que algo deve acontecer, certamente acontecerá. Uma frase não poderia ser mais simples, mas você vai perceber imediatamente que isso levanta mais perguntas do que responde. A questão dos desejos é a mais importante. É só o que desejamos e pensamos fortemente que vai acontecer? Ou coisas que não desejamos também acontecerão se de alguma forma pensarmos fortemente sobre elas? Em seguida, há também a questão do conflito interno de pensamentos. Às vezes, pode haver situações em que pensamos igualmente em ambos os sentidos. Por exemplo, podemos pensar que um trabalho pode ser nosso ou não. Então, como aplicamos a lei da atração nesse caso? Ou o que fazemos quando pensamos fortemente sobre algo e outra pessoa está pensando fortemente sobre a coisa exatamente oposta? O que vai acontecer nesse caso? Para poder responder a todas essas perguntas, é importante primeiro entender o que a lei da atração realmente diz. Não obstante as várias formas pelas quais a lei da atração foi definida, podemos quebrar as coisas nos seguintes 4 elementos. Devemos saber exatamente o que queremos. Devemos começar um processo de pensamento para isso, e começar a pedir fervorosamente ao universo para fazê-lo acontecer. Devemos então visualizar uma situação em que já temos o que queremos, e devemos viver nessa realidade. Ao mesmo tempo, não devemos nos apegar ao que pode acontecer. Só devemos pensar inteiro. Não há espaço para apreensão. Aqui, vamos expor vários aspectos da lei da atração e ver como podemos aplicá-lo em uma das áreas mais importantes de nossas vidas, atraindo dinheiro. Pode-se realmente ficar rico pensando vividamente sobre isso? Precisamos entender melhor a lei e aprender a implementá-la para obter essas respostas. Uma vez que a lei da atração é tão fortemente baseada no processo de pensamento, devemos primeiro aprender quais são nossos processos de pensamento. Um dos principais passos para entender a lei da atração em maior grau é entender o que a palavra pensamento realmente significa. Ao longo da descrição desta lei, você vai descobrir que ela não se refere ao pensamento da maneira que fazemos. Achamos que existimos, estamos em uma situação particular, há certas pessoas ao nosso redor, há coisas com as quais estamos e assim por diante. Tudo que vemos se torna real para nós, e isso se torna parte do nosso pensamento. No entanto, esse não é o tipo de processo de pensamento que a lei da atração fala. Isso é conhecido como pensamento objetivo. Mas, para ver a implementação da lei da atração em nossas vidas, temos que primeiro evitar o conceito de pensamento objetivo. Temos que adotar um nível mais alto de pensamento, que é o pensamento subjetivo. Por que achamos que nosso relacionamento é real? Porque podemos vê-los. Mas isso é pensamento objetivo. Com pensamento subjetivo, as coisas serão o contrário. Achamos que nosso relacionamento é real e, portanto, os vemos. Agora, isso é pensamento subjetivo. Seu trabalho não é real. Mas porque você acredita tão concretamente que é real, torna-se uma realidade para você. Suas situações não são reais. No entanto, sua firme crença de que eles estão acontecendo torna-os reais para você. Este é o reino do pensamento subjetivo. Quando você pensa subjetivamente, as coisas são mais ou menos como você está vendo um sonho. Quando vemos um sonho, como nos imaginamos? Nosso sonho é o verdadeiro eu? Não, somos nós que estamos vendo o sonho. Nós somos apenas o quadro de referência, a consciência. O que está acontecendo em nosso sonho é nossa perspectiva. É assim que o pensamento funciona no mundo subjetivo. Neste mundo, o que vemos é apenas uma manifestação de nossos pensamentos. Isso não significa que essas coisas não sejam reais.
O que isso significa é que essas coisas estão presentes em nossa consciência. Assim como podemos ser capazes de alterar as coisas em nossos sonhos, aplicando a lei da atração, poderíamos alterar as coisas em nossa vida real também. Nós damos muito foco a coisas que são irrelevantes em nossas vidas, tanto que eles realmente começam a governar nossa existência. Mas há maneiras pelas quais podemos impedi-los de brincar conosco. Em grande parte, permitimos que coisas e situações nos governem. Quantas vezes na vida dizemos: esta situação está além de mim. Eu não posso fazer nada sobre isso. Fazemos muito isso. Cada vez que fazemos isso, estamos cedendo o controle de nossas vidas para as situações que estão nos governando. Não pensamos nem um pouco da maneira que a lei da atração nos sugere fazer. E o que é isso? Simplificando, assim é pensar como se receássemos as circunstâncias. O fato é que essas circunstâncias estão muito em nossas mãos. Cabe a nós criar situações que sejam propícias para o nosso desenvolvimento, e não o contrário. Pense sobre isso. É um problema financeiro que te atolar? Provavelmente você planejou um esforço, mas não é capaz de fazê-lo por causa da escassez de fundos. Então, o que você faz? A maioria das pessoas vai pensar que isso não vai a lugar nenhum e eles vão se salvar. Mas uma pessoa que realmente acredita subjetivamente entenderá que o problema financeiro está no quadro de referência e não se preocupará muito com isso. Por outro lado, tal pessoa tentará pensar que ela poderia tornar a situação propícia. Parece impraticável? Não é tão impraticável, na verdade. Se você começar a pensar fortemente sobre ter dinheiro, o que você vai fazer? A lei da atração diz que você tem que visualizá-lo e realmente se comportar como se tivesse o dinheiro. Nesse caso, você vai solicitar um empréstimo. Provavelmente quando fizer isso, você estará muito confiante porque acredita que o dinheiro será seu. Sua confiança funcionará a seu favor porque seus potenciais financiadores terão a impressão de que você tem a capacidade de ganhar e pagá-los de volta. Eles entendem que você é uma pessoa de mérito. Isso é que os confiantes na lei da atração fazem. Eles fazem as coisas propícias para eles através de um intenso processo de pensamento. Mas o processo de pensamento deles não é deste mundo objetivo. Eles pensam que são o centro de tudo que está acontecendo e que podem ter controle total sobre as situações de uma loteria. Você tem que fazer o esforço de comprar o bilhete e acompanhar os ganhos. A linha de fundo é clara. A lei da atração funciona, mas se você colocá-la em uso, estas são as coisas que você deve fazer sequencialmente. Você deve acreditar fortemente que uma coisa em particular vai acontecer. Sua crença deve ser forte e inabalável, tão inabalável que nada deve distorcer sua crença de qualquer forma. Então você tem que visualizar essa coisa, como se realmente tivesse acontecido com você e que você está desfrutando de seus frutos. O próximo passo será começar a agir sobre sua voz interior. Você ouvirá muito sua voz interior quando acreditar fortemente em algo. Agir sobre isso é o que vai aproximá-lo de realizar suas ambições. Então, se você está planejando ficar rico através da lei da atração, o importante para você é acreditar e depois agir. Sem nenhum deles, nada vai se encaixar. A lei da atração pode torná-lo rico. Agora você sabe o que é preciso para chegar lá.